Vamos meditar sobre o tema o nascimento do Redentor. O texto, Lucas, capítulo 2, versos 1 a 14. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 2, versos 1 a 14. Ouçamos a palavra do Senhor. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. E o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era o governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu primogênito, enfaixou, o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Em dezembro, acenderam-se as luzes no Brasil e no mundo, especialmente no Ocidente, né? As cidades, os símbolos relacionados à fé cristã, as árvores, e há um clima de festividade alusivo a esse tema, o Natal. O Natal é, por natureza, uma festa cristã. Eu até costumo dizer que é uma festa de alta densidade teológica, porque o Natal aponta para um dos grandes momentos da história da humanidade, a encarnação. O Verbo, a palavra, o Logos eterno, o próprio Deus, se fez gente. E na eternidade Deus planejou a redenção. Essa é uma verdade que foge à nossa capacidade de compreendê-la pormenorizadamente, mas o fato objetivo é que Deus, na plenitude dos tempos, enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para cumprir um programa redentivo. De modo que nós celebramos o Advento. Então, dezembro é o mês de celebrar o nascimento do nosso Redentor. Mas o que nós temos observado, e esse também é um ponto pacífico, é que há muito tempo, por variadas razões, as festas cristãs estão sendo esvaziadas do seu conteúdo, cada vez mais desviadas do seu propósito original. De modo que boa parte das pessoas que de forma legítima desejam um Feliz Natal, boa parte delas não tem uma compreensão adequada sobre o significado do Natal. Ou seja, o Natal está cada vez mais esvaziado do seu conteúdo. Então nós temos a prática de dar e receber presentes, a ceia em família, a confraternização, com os amigos, todas essas coisas têm o seu valor. Nós não negamos isso, porque toda boa dádiva é dom de Deus, e é muito bom aproveitar as oportunidades para celebrar a vida, como de fato ela é um dom de Deus. Mas qual o perigo? O perigo é, de forma sutil, perder de vista o centro, o protagonista, o coração de tudo, que é o próprio Cristo. Então, o Natal são boas novas, o Natal não são bons conselhos. Você pode eventualmente até dar bons conselhos nesse período do ano, mas o Natal, por natureza, é uma boa notícia. Deus cumpriu a sua promessa. Ainda há pouco nós cantamos: nasceu o Redentor. Então, nós cristãos temos a responsabilidade de sermos arautos da verdade, arautos da graça, e lembrar sempre, especialmente aqueles que estão diretamente no nosso círculo de influência, o Natal
é Cristo. O Natal é Jesus, seu nascimento, a encarnação. Deus cumprindo sua promessa redentiva. E para pensar sobre o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento do Redentor, essa passagem nos ajuda porque ela, por assim dizer, tem um tripé aqui que vai ancorar as verdades do Evangelho: história, profecia e salvação. História apontando a fidelidade de Deus, a profecia apontando a soberania de Deus e a salvação apontando a graça de Deus. Então mantenha a sua Bíblia aberta, vamos pensar na história, na profecia e na salvação, essas três pilares que ancoram preciosas verdades acerca do nascimento do Redentor. Vejamos, a primeira coisa, o Natal é um fato histórico, é um acontecimento, tem registro no tempo e no espaço. O evangelista Lucas, ele faz questão, e ele é o único que o faz, de registrar o tempo, o local e as circunstâncias do nascimento de Jesus. E por que razão? Lucas é o único gentil escritor dos 4 evangelhos. Lucas é um médico por formação e um historiador. E ele está se dirigindo à audiência, a um grupo helênico, para os quais história tem valor e importância. Então, seu objetivo é destacar que o nascimento de Jesus tem registro na história. Um detalhe, nós sabemos mais sobre Jesus de Nazaré do que qualquer outro personagem da antiguidade. Por vezes a gente encontra, sobretudo numa época como a nossa, sempre hostil à fé cristã, sempre pressionando a fé cristã, falseando a realidade, criando caricaturas, né? Sugerindo a alguns até que Jesus não tem lugar na história, quando na verdade sabemos mais sobre Jesus do que qualquer outro personagem. Então o que é que Lucas faz aqui? Observe os 2 primeiros versos. Naqueles dias foi publicado um decreto, e ele passa então a citar personagens da história greco-romana, César Augusto, e cita o governador da Síria, um homem chamado Quirino, que à época, por decreto, a Judéia já havia sido incorporada à província da Síria. O governador, à época, chamava-se Quirino. Então, Lucas apresenta para a gente aqui fatos. Ele vai localizar o advento no tempo e na história. Então, vejam, a época em que Jesus nasceu. César Augusto era imperador de Roma. César Augusto passou a reinar depois da morte do seu tio-avô, um homem chamado Júlio César, no ano 27 a.C. Então, seu reinado durou até o ano 14 depois de Cristo. Então, ele está afirmando, quando Jesus nasceu, César Augusto era o imperador. E esse imperador romano, ele convocou um recenseamento, que via de regra acontecia a cada 14 anos, que tinha como propósito levantar recursos, né, um propósito fiscal, e também fazer uma leitura do contingente de potencial militar. Então, um cadastramento foi feito naqueles dias, ele decreta, e Quirino, governador do império na região, executa. Então, observe que o nascimento de Jesus tem lugar na história. Não se trata, portanto, de um conto de fadas, de um mito ou um folclore. Naqueles dias, os judeus, portanto, estavam sob domínio de um poder estrangeiro. Eles não tinham governo próprio, não tinham independência, era um povo que já estava ali há séculos, mas que era vassalo do império dominante à época, o Império Romano. Portanto, o contexto é de supremacia e hegemonia romana, e é nesse contexto que Jesus nasceu, naquilo que Paulo chamou de plenitude do tempo, no tempo certo. Então, César Augusto era o imperador romano. Mas o que Lucas deixa subjacente aqui, nas entrelinhas, é que o comando, não apenas do império, mas de tudo, estava com o Senhor. Por que razão? A época era propícia para a introdução do Evangelho. Há uma expressão na teologia cristã chamada história da redenção, ou revelação progressiva. Da promessa que foi feita até o nascimento de Jesus, demandou muito tempo, séculos. Então, na linguagem de Don Richard, um estudioso, Deus estava preparando o Evangelho para o mundo e preparando o mundo para o Evangelho. A gente chama isso de mão da providência, guiando todas as coisas. O mundo, de fato, precisava, como de fato ainda precisa, conhecer a paz. E essa paz tem nome, é Jesus, o príncipe da paz. Então, cumprindo a profecia de Daniel,
todo o mundo civilizado estava debaixo de um único governo. O Egito, a Assíria, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e Roma falharam. O mundo jamais conheceu a verdadeira paz. Foi necessário, portanto, que viesse aquele que pudesse reconciliar o mundo com Deus. E esse agente é Jesus Cristo. Como nós lemos na profecia de Isaías, o conselheiro maravilhoso, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Agora, vejam, os generais, os artistas, os políticos, os historiadores, os filósofos e todos os reinos deste mundo estavam perdidos em múltiplos altares no submundo da idolatria. Foi necessária uma intervenção de Deus na história. Eu lembro agora, naquele contexto em que o homem pisou na Lua, 1969, há um debate até sobre isso, mas vamos partir do pressuposto que chegou lá. O Billy Graham, numa palestra que ele deu na NASA, ele muito respeitosamente disse que o maior feito da história não foi o homem ter pisado na Lua, mas Deus ter pisado na Terra. Na plenitude dos tempos, Deus se fez gente, tal como eu e você, para uma missão redentiva. Há espaço na história, nós temos isso documentado. O que é que nós aprendemos aqui? Eu queria aplicar uma verdade à nossa realidade hoje. O tempo está nas mãos de Deus. Isso é profundamente confortador. Nós vivemos um cenário de conflitos geopolíticos, alguns sem precedentes, porque o cenário que nós estamos vivendo aí, com o advento de todas as tecnologias de destruição em massa, há uma tensão no mundo. As tensões ideológicas, um conflito, aquilo que Ratzinger chamou de revolução cultural ou dilúvio cultural ideológico, a escalada da tirania, o crescimento do islamismo e as suas ameaças é uma realidade, a nova ordem mundial. Então, quando a gente olha esse cenário todo, esse quadro geral, é espantoso. Eu digo para os irmãos que em alguns momentos a alma fica até perturbada diante de tudo isso. Mas essa passagem, entre outras, aponta para nós que o comando da história está nas mãos do Senhor. O nascimento de Jesus, naquele momento da história, aponta para isso. Há um rei que governa todas as coisas. O Salmo 31, verso 15, diz assim: os meus tempos estão nas tuas mãos. O Senhor reina. Então o Senhor sabe qual é qual é a melhor ocasião para enviar socorro à igreja e mudar os rumos do mundo. Temos aqui, portanto, uma exortação contra a ansiedade. Somos súditos de um rei, Jesus, e o seu reino jamais terá fim. Portanto, nós podemos confiar nele, mesmo quando as circunstâncias são adversas ou conspiram contra as suas promessas. O nascimento de Jesus, portanto, é um fato histórico incontestável. Nasceu o Redentor. O nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, vamos aquietar o nosso coração face a todos os problemas que vivemos. Problemas, por vezes, não estão na nossa administração, uma esfera mais ampla, porque, de fato, o nascimento de Jesus aponta para isso. Não é César que está no comando, é o Senhor. Ele reina sobre todas as coisas. Podemos descansar na sua providência. O Natal, além de ser um fato, o Natal também é uma promessa realizada. Tem lugar na história e é o resultado de uma promessa que se cumpriu. A partir do verso 3, Lucas vai detalhar os processos. Ele vai dizer assim: todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade, uma referência ao decreto de César Augusto e ao cumprimento imediato de Quirino, que era o governador. Então José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O que Lucas está afirmando aqui é que Deus cumpriu o que prometeu. Jesus deveria nascer em Belém, cidade de Davi, e para isso, vejam, a onipotente mão divina. Todas as coisas convergiram para esse fim. Deus moveu de forma soberana, embora isso não implicasse na anulação da vontade dos homens,
existe a tensão entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Tudo que os homens fizeram porque assim o quiseram, mas num plano maior está tudo sendo governado e dirigido pelo rei, pelo soberano. Então, qual o ponto? Jesus não nasceu em Nazaré, onde morava sua mãe, no extremo norte de Israel, na Galileia, porque a profecia de Miqueias afirmava que ele deveria nascer em Belém, cidade natal de Davi. Então, quando César Augusto faz um decreto, ele é o homem, a autoridade máxima no império, quando ele faz um decreto e querendo governador como subalterno ao poder maior de Roma, executa esse alistamento, eles estão agindo por vontade própria, com propósitos, como já disse, fiscais e militares. Mas por trás das ações deles está a mão invisível da providência, cumprindo um projeto maior. A profecia afirmava que o menino deveria nascer em Belém. Então, a cada 14 anos, o governo romano fazia um censo. E os homens judeus tinham que voltar à sua cidade de origem para registrar seu nome, ocupação, propriedade e família. Como José era belamita, embora estivesse morando no norte, o que ele faz em cumprimento à lei? Ele vai até Belém a fim de alistar-se. E é um caminho relativamente longo, 120 quilômetros, que demoraria talvez 3 a 4 dias para fazer o caminho. Maria está grávida e o Salvador nasceu em Belém, a cidade de Davi. Então a palavra de Deus não pode falhar. A profecia devia se cumprir e assim se cumpriu. Então o que é que está apontando para a gente aqui? Que o nascimento de Jesus, além de ser um acontecimento que tem lugar na história, acontece em cumprimento a uma profecia, ou profecias múltiplas, né? Porque são várias profecias convergindo no nome de Jesus, e acontece ali. Não foi acidental, circunstancial, contingencial. A profecia diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para configurar como um grupo de milhares de Judá, de ti mesmo sairá o que há de reinar em Israel. Então, é de Belém que vai sair aquele rei, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Que ser é esse? Cuja origem é desde os dias antigos, desde a eternidade. É Jesus, o Deus que se fez homem. Então, sua vinda foi planejada na eternidade e prometida na história. Os patriarcas falaram sobre a vinda de Jesus. As profecias apontaram para Jesus. Todo o Antigo Testamento foi uma preparação para a sua vinda. O local, as circunstâncias, tudo, absolutamente tudo. Razão pela qual, por exemplo, se você fizer uma leitura atenciosa, Mateus, que escreve para uma audiência judaica, é o que mais argumenta ou aponta os textos do Antigo Testamento. E fez tal coisa para que se cumprisse a profecia, mostrando, portanto, que nada na vida de Jesus foi contingencial, mas cumprindo um propósito maior, tudo isso no Antigo Testamento apontando para ele. E aqui nós aprendemos também algumas lições. Uma delas é a seguinte: Deus é fiel em todas as suas promessas e poderoso para cumpri-las. Nós não servimos a um Deus fabricado à nossa imagem e semelhança, a um Deus manipulável, a um Deus criado ao nosso bel prazer, um ídolo. Nós adoramos o Deus verdadeiro, o Deus vivo, autoexistente, soberano, que de fato cumpre o que diz, é um Deus confiável, todos os seus atributos atuam em plena e total harmonia, de modo que a expressão Deus é fiel não é um jargão evangélico, uma espécie de adesivo para colocar no carro. A fidelidade de Deus traz profunda segurança ao nosso coração. E a promessa de Deus não significa, como tantos falsários vivem a ludibriar brasileiros nesse país, sugerindo ou prometendo que Deus não prometeu. A fidelidade de Deus está com a sua palavra. Ele vai completar a boa obra que começou em nós. As coisas estão debaixo do seu governo e vale a pena confiar no Senhor, no Deus que é fiel. John Ryle, ele faz um comentário que eu acho pertinente. Ele diz assim: o imperador arrogante e o seu subalterno Quirino nem faziam ideia de que estavam sendo meros instrumentos nas mãos do Deus de Israel, e estavam tão somente fazendo que se cumprissem os eternos propósitos do Rei dos Reis.
nem podiam imaginar que estavam ajudando a lançar as bases de um reino diante do qual todos os impérios deste mundo haveriam de cair. Em outras palavras, eles fizeram o que fizeram porque assim o decidiram. Mas as ações, tanto do imperador quanto do governador, ao convocar o alistamento, estava realizando um propósito maior. Jesus deveria nascer em Belém e, de fato, nasceu o Redentor, conforme as profecias. Portanto, o cristão não deve se render ao desespero ao ver, por exemplo, juízes e políticos perversos fazendo mal. Por quê? Ainda que não entendamos, a mão da providência governa tudo, e tudo implica tanto os acontecimentos bons quanto os acontecimentos ruins. Todos os poderosos deste mundo, cada um deles, responsável por suas escolhas, só agem de acordo com a permissão de Deus. Até as tiranias, em alguma medida, que até foge à nossa compreensão, acontecem pela permissão do soberano. Eu lembro aos irmãos de uma palavra de Salomão no livro de Eclesiastes. Que texto oportuno, que texto atual. Olha o que diz o filho de Davi, Salomão, rei de Israel. O que está em alto tem acima de si outro mais alto. Vou repetir. O que está em alto tem acima de si outro mais alto. Então há neste mundo muitos homens poderosos e alguns que têm muito poder. Numa canetada, mudam a história de um país inteiro, de uma nação inteira, para o bem ou para o mal. Mas acima de qualquer autoridade está um poder mais alto. E a palavra última é sempre do Senhor, que nunca falha, que nunca erra, cuja medida é sempre certa. Então é digno de nota que vale a pena confiar no Deus que cumpre a sua palavra e todas as coisas convergem para que os seus propósitos, alguns deles inescrutáveis a nós desse lado da existência, se cumpram. A boa notícia que traz paz é que tudo que Deus faz é sempre bom, justo e perfeito. É digno de nota ainda as circunstâncias em que Jesus nasceu, pensando também nessas profecias. Observe os versos 6 e 7. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então vejam, Maria deu luz a Jesus sem o auxílio de uma parteira. Lucas dá essa informação aqui. Na cultura judaica, como em tantas outras, ainda hoje em muitas realidades, os partos eram acompanhados de uma parteira, um auxiliar, alguém que pudesse ajudar a grávida. No caso de Maria, sobretudo por ser o primeiro filho, a ajuda de uma parteira era muito importante. Não obstante, ela deu à luz sem auxílio de uma parteira. E na história da teologia cristã, para citar apenas um dos gigantes da nossa fé, Agostinho de Hipona, ele argumenta que o nascimento de Jesus, sem nenhuma intervenção humana, mesmo a de uma parteira, indica que a salvação é dada pelo poder de Deus e não pelos esforços humanos. Não havia um quarto na hospedaria, nem uma parteira auxiliar. Jesus nasceu em uma estrebaria e foi colocado em uma manjedoura. Então vejam, o que Lucas está mostrando para a gente são essas circunstâncias que apontam a profecia relacionada à figura de Jesus. Um outro detalhe ainda digno de nota: enfaixou e o deitou numa manjedoura. Via de regra, embora alguns estudiosos sugiram alternativas, a estrebaria, que se chamada aqui, era o lugar onde se abrigava os animais e ficava do lado de fora da casa, especialmente na parte de trás. Isso parece apontar, vai dizer R.C. Sproul, que o sofrimento de Cristo aconteceria fora da porta, Hebreus 13:12. Porque no Antigo Testamento, quem morria fora da porta ou do acampamento era o bode expiatório, depois de os sacerdotes impor as mãos em sua cabeça e transmitir para eles os pecados do povo. Então, até nesse detalhe, que parece para nós até constrangedor, embora a cidade fosse muito pequena, estivesse apinhada por conta do recenseamento, o fato de não ter um local para Jesus
não havia hospedaria para eles, esse nascer fora da porta, fora de uma casa convencional, justamente no lugar onde os animais eram abrigados, aponta que Jesus estava assumindo essa função, e assumiria de fato, a do bode expiatório, que levaria uma vez por todas o pecado do seu povo. Então, ao nascer fora da porta, somos informados que não apenas a hospedaria o rejeitou, mas que isso era o reflexo da realidade do próprio mundo, que rejeita sua presença e sua oferta de salvação. Então, essas circunstâncias que Lucas mostra para a gente aqui, aponta para algum grau da teologia e da missão redentiva realizada por Jesus. Agora ele vai no clímax de tudo, os versos 10 a 11, e diz o seguinte, palavras do anjo: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E aqui Lucas afirma que Jesus é o Cristo, verso 11. Eu já disse aos irmãos, reitero mais uma vez, que Cristo não é sobrenome de Jesus, é sempre bom lembrar. A palavra Cristo significa ungido, é a palavra Messias no hebraico. Cristo no grego, Messias no hebraico, aponta para esse ungido, para esse prometido, para esse redentor que viria e que de fato veio. Então Lucas está associando Jesus, a criança recém-nascida, ao Cristo de Deus, aquele que foi prometido como redentor. Então Deus fez uma promessa no Éden, logo após a queda de Adão e Eva, e ele prometeu enviar o Redentor. Séculos se passaram, o povo de Deus aguardou a chegada do Messias, e o prometido veio. Gálatas 6, versos 4 a 5, o apóstolo Paulo, judeu, étnico, diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Esse verso é profundo, porque Lucas e Paulo estão de mãos dadas aqui. Há duas palavras na língua grega que podem ser traduzidas por tempo. A primeira é mais conhecida de nós todos, que é a palavra cronos, que é uma cronologia, um cronômetro, não é? Essa palavra é um vocábulo grego que você pode medir o tempo de momento a momento, sucessão de tempo, dias, meses e anos. A segunda palavra, não tão comum, era a palavra kairos, que significa, a gente não tem nenhum paralelo na língua portuguesa, mas significa um tempo específico, um tempo pleno, um tempo exato, um tempo perfeito. Então a ideia de que no tempo oportuno, histórico, singular, um acontecimento importante se deu. Então na plenitude, no tempo certo, Deus enviou seu Filho. Então, todas aquelas circunstâncias, todos aqueles impérios que se levantaram e depois caíram, e naquele momento o império hegemônico era o romano, todas aquelas circunstâncias apontavam para o momento mais oportuno. Os gregos conseguiram o que nenhum outro povo conseguiu até então, uma hegemonia linguística. O grego era a língua falada no mundo todo. E os romanos conseguiram a Pax Romana, as estradas, as comunicações, dentro daquele circuito chamado de oikomênio, o mundo civilizado, o mundo debaixo da autoridade romana, foi onde a fé cristã avançou. Então o mundo foi preparado para o Evangelho, e durante todo aquele período do Antigo Testamento, o Evangelho também estava sendo preparado para ser proclamado ao mundo. Então tudo isso aponta para a soberania de Deus, para o seu governo da história, para a sua capacidade de levar todas as coisas a cumprir a sua vontade boa, perfeita e agradável. Um autor que já esteve aqui no Brasil umas 2 vezes, salvo engano, já está bem idoso, um teólogo chamado Bruce Milne, um teólogo inglês que foi pastor em Vancouver, no Canadá. O Bruce Milne tem um texto que eu acho irretocável. Ele diz assim: o Messias é o centro da eternidade, é o centro da Bíblia, é o centro da história. Ele é a figura central nos decretos de Deus. Ele é a figura central da igreja. Ele é a figura central no céu. Tudo é dele, por meio dele e para ele. Ele é o alfa e o ômega da redenção. Todas as coisas, no tempo e na eternidade, convergem para ele. Todas as coisas nele subsistem. Ele é o Cristo, o Messias, o desejado de todas as nações.
Então percebam, quando nós nos reunimos num domingo pela manhã, que antecede o dia 25, em que historicamente celebramos o nascimento de Jesus, devemos trazer à memória esse fato. Nós estamos a louvar a Deus pelo cumprimento de uma profecia, de uma promessa. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho e Ele é o centro de todas as coisas. É por isso que os apóstolos pregaram, Atos 4, verso 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, Cristo é o centro de tudo. História, profecia. Agora vejam, o Natal também é uma manifestação da graça de Deus. Se a história aponta para a soberania de Deus, a profecia para a sua fidelidade ao cumprir os seus propósitos, o Natal também aponta a salvação para a graça de Deus. Ele não foi constrangido a fazer tal coisa. Ele enviou o Redentor num ato de benevolência, num ato de amor indescritível. Observe, portanto, que Lucas, no registro do verso 11, ele classifica Jesus como Salvador. Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria. Portanto, ele adjetiva, qualifica a alegria que estava sendo comunicada pelos anjos. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o prometido. Cristo, que é o Senhor. Então, Jesus é o Salvador. E é interessante notar, apesar de algumas pessoas não perceberem, o nome de Jesus era um nome comum à época. Por que razão? Porque havia uma correlação com a figura de Josué, um herói nacional. O nome Josué, o nome de Jesus, significa literalmente, o Senhor é a salvação. Tanto é que quando o anjo anuncia o nascimento de Jesus, o anjo determina em nome de Deus que a criança seja chamada de Jesus. O seu nome será Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, o nome Jesus era o nome mais adequado porque cumpre uma missão. O Senhor é a salvação. Então, ele veio para redimir, ele veio para salvar, ele veio para trazer o homem de volta. Todo o Novo Testamento aponta para isso. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Em outras palavras, o Natal é sempre o prelúdio da Páscoa. Se vocês observaram, por exemplo, na liturgia, nós cantamos hinos centrados em Jesus, sobre a sua pessoa, sobre o seu nascimento, e teve um dos hinos, Eis o Dia, um hino atribuído a Tomás de Aquino. Esse hino fala sobre a morte de Cristo, o Cristo que deu no madeiro. Então, a igreja no Natal, ela celebra o nascimento de Jesus e o propósito do nascimento, sua morte e subsequente ressurreição, porque essas coisas estão todas elas conectadas. Não é a vida de Jesus que salva, é a sua morte. Ele nasceu para morrer. Nós celebramos esse tempo no calendário litúrgico já focados na Páscoa, que é a data mais importante no calendário cristão, quando o ápice da missão acontece. Ele tornou humano, ele se tornou gente, carne e osso, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ficou no isolamento, no anonimato, no norte da Galileia, e no tempo oportuno ele se manifesta a Israel. Por 3 anos cumpre o seu ministério público, anuncia sua morte, de fato ele morre em nosso lugar, ao 3º dia ressuscita, é visto, como diz Paulo, de uma vez só por mais de 500 testemunhas, ele é assunto aos céus, ele está vivo e ele voltará. Essa é a mensagem cristã. Ele carregou no seu corpo o nosso pecado, ele deu a vida por nós, ele foi ferido e traspassado pelas nossas iniquidades, a fim de que recebêssemos o dom da vida eterna. Mateus 1, 21 diz, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, o principal problema do homem é essencialmente um problema relacional. Fomos criados por Deus e para Deus. E o pecado criou essa parede de inimizade, esse céu de bronze, nos desconectou a fonte de todo bem, de toda beleza e toda a vida, e Jesus vem para ser o sumo pontífice, nos conectar de volta a Deus. Então, a criação
é belíssima, o pecado arruinou, e o que Deus está fazendo por meio de Cristo é trazer, portanto, o homem de volta. O homem, na queda, no pecado, ele tem morte espiritual, porque o salário do pecado é a morte, escravidão, porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, e a condenação, não há um justo, todos pecaram. Então, é uma tríplice condição terrível, da qual só Cristo, o Messias, o Salvador, o Senhor, pode nos libertar. É por isso que o anjo está dizendo, eu trago para vocês uma boa notícia, uma grande notícia, de grande alegria. Nasceu o Redentor, que é Cristo, o Senhor, o nosso Salvador. Então, observe, além de afirmar que Jesus é o Cristo e que é o Salvador, ele afirma que Jesus é o Senhor. E aqui é importante afirmar isso, porque não é possível receber Jesus como Salvador se não houver uma total submissão ao seu senhorio. Me parece que esse tem sido um problema muito comum nas igrejas evangélicas. Todos querem o Salvador, em linhas gerais. Todos querem os benefícios da graça, mas não querem se submeter às implicações de ter um governo, um senhorio. Você não pode ter a Jesus como Salvador se não submeter a sua vida a Ele como Senhor. Se Ele não é dono de tudo, Ele não pode ser dono de partes. Toda a nossa vida deve estar debaixo do senhorio de Cristo. Todas as áreas da nossa vida. Ele é, de fato, como o livro de Apocalipse afirma, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Portanto, irmãos queridos, para que o Natal seja uma data de grande alegria, é necessário crer que Jesus é o Salvador, o Cristo de Deus e o Senhor. Lembremos das palavras de Paulo aos Romanos, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É preciso confessar com a boca, crer com o coração que Jesus Cristo é o Senhor, para receber esse dom precioso que é a salvação. Eu quero encerrar fazendo 3 perguntas. 3 perguntas pertinentes. O que é o Evangelho? O que o Evangelho oferece e o que o Evangelho exige. E essas 3 perguntas estão aqui, no texto que nós lemos. Pergunta, o que é o Evangelho? O Evangelho, irmãos, é graça. O Evangelho é a boa notícia do que Deus fez em Cristo para nos salvar. Evangelho não é conselho, o Evangelho é a boa notícia do que Deus fez para nos salvar. Portanto, ele nasceu para morrer, ele nasceu como um sacrifício. Paulo chega a dizer aos Filipenses que ele se auto-humilhou, tomando a forma humana, e se humilhou até a morte, e a pior das mortes, a morte de cruz, que era algo degradante, não apenas para os romanos, a lei não permitia que um cidadão romano fosse crucificado, e também para o judeu, que via a morte como um símbolo de maldição. Então ele se submeteu à mais degradante das mortes, a morte na cruz, e o fez num ato de extrema benevolência e amor por nós. Então o Evangelho é graça. Portanto, celebrar o Natal é celebrar a graça de Deus, sua bondade, sua compaixão por nós, que estávamos mortos e não podíamos dar vida a nós mesmos, perdidos sem saber o caminho. Então, o Evangelho é Deus vindo ao nosso encontro. O Evangelho é a própria graça de Deus. O que o Evangelho oferece? Reconciliação. Ele nasceu, morreu e ressuscitou para nos libertar dos nossos pecados, para nos trazer de volta para Deus. Nos trazer de volta para Deus. O sangue de Jesus tem esse poder de expiar os nossos pecados, nos reconciliar com Deus, nos colocar de volta num bom e vivo caminho que é o próprio Cristo, cujo caminho final aponta de volta para a casa do Pai. Agora, o que o Evangelho exige? Arrependimento e fé. Marcos 1,14 diz, cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho tem uma exigência, arrependimento e fé. Por isso que nós cristãos, como embaixadores de Cristo, temos a responsabilidade de partilhar do Evangelho com as pessoas com as quais nós convivemos, especialmente essas pessoas, com todos, mas especialmente com aqueles com quem nós temos algum grau de relacionamento, um familiar, um amigo, um colega de trabalho. Lá em casa nós estamos preparando um presente para os moradores do nosso prédio. É um livro sobre o Advento,
Nós vamos entregar na segunda-feira. E qual é o objetivo disso? Primeiro, marcar posicionamento. No 401, tem uma família cristã que não deixa as pessoas se esquecerem do centro da festa, que não é a árvore na estrada de Botafogo, embora muito bonita, que não é a árvore na Lagoa Rodrigo de Freitas, embora muito bonita, que não é simplesmente reunir as pessoas para uma boa refeição, o que é bom, o que não é simplesmente dar e receber presentes. O Natal é uma festa que simboliza a graça de Deus, um fato que tem lugar na história, uma profecia que se realizou por conta dessa soberania e fidelidade do Deus que é, por sua natureza, amor, compaixão aos que perecem. Nós precisamos fazer isso, chamar homens e mulheres ao arrependimento. E esse arrependimento envolve entendimento intelectual, mudança de mente, o pecado errado. O pecado é errado, o pecado é um fracasso. Nós temos um alvo e nós fracassamos ao acertar esse alvo. E o alvo é simples e profundo. O alvo é apenas amar a Deus e amar o próximo. E a gente não consegue fazer nenhuma das coisas. Então nós somos pecadores. Arrependimento é entender isso. É um entendimento sobre essa realidade. Envolve aprovação emocional, uma tristeza por isso. Não há arrependimento sincero se não há tristeza. Envolve esse elemento emocional. Nós não pecamos contra um tirano, contra um déspota, contra um malfeitor. Nós pecamos contra aquele que é a fonte de todo bem. Não há nenhum bem que você tenha não tenha em Deus a origem primária. E é contra o Pai das luzes, aquele que é a fonte de toda bondade, é que nós pecamos. Portanto, o arrependimento envolve essa tristeza pela vileza da ação. E uma decisão pessoal, renunciar ao pecado e obedecer a Cristo. Então, é o arrependimento. O Evangelho exige arrependimento e crer, confiar em Jesus. Eu encerro dizendo, portanto, queridos irmãos, que o Natal é um fato histórico, Jesus nasceu, Deus se fez homem. O Natal é um fato profetizado, não é um acidente, não é um folclore, não é um mito, não é um plano B, não é uma situação circunstancial. Aponta para a perfeição e para a sabedoria de Deus. Aconteceu. E o Natal é um fato salvífico, ele nasceu para morrer, pois morrendo abriu um caminho de volta para Deus. Ele é o vivo e perfeito caminho que nos reconecta a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é uma mensagem tão maravilhosa que os anjos, as milícias celestiais, cantam. Lucas 2,14 diz, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Na Primeira Guerra Mundial, uma autoridade da igreja exortou as nações a silenciarem os canhões na noite em que os anjos cantam a Deus. Trazendo à memória esse texto, a canção dos anjos, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Que o Senhor nos abençoe e nos dê sempre esse senso de maravilha e gratidão a Deus pela beleza do Natal. Eu quero que você pegue seu boletim e acompanhe a leitura que eu farei do hino que cantaremos. É um hino atribuído a um grupo chamado Vencedores por Cristo, nas estrelas. Está aqui uma sinopse do que nós acabamos de partilhar. Na seção onde estão os cânticos, a canção Nas Estrelas. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que ele é para mim? Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que ele é para mim? Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe, lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo ele é para mim. Que assim seja. Em pé vamos cantar essa bela canção.
todos cantando com muito entusiasmo e alegria essa gloriosa verdade do Evangelho. Nós sabemos o sentido do Natal. É Cristo, o Redentor. Estrelas vejo a sua mão, e no vento eu ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento eu ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Vamos dar graças a Deus por Jesus, nosso Salvador. Pai, nosso coração se alegra em Ti por ver a perfeição da Tua obra. Desde a eternidade o Senhor planejou nos resgatar para Si. E na plenitude do tempo o Senhor enviou o Redentor. E nós celebramos neste dia o nascimento de Jesus, a quem reconhecemos como nosso bendito Senhor e Salvador. Permita que essas verdades encontrem espaço não apenas em nossa mente, mas em nossos corações, e tenham implicações práticas na nossa vida diária. Que a nossa resposta seja afeição, amor, obediência, desejo profundo de fazer aquilo que o Senhor requer de nós.
não para obter algum benefício, mas para expressar o nosso amor por tantos benefícios que nós já recebemos de forma gratuita e inexplicavelmente graciosa. Abençoa esta igreja, Senhor, que ela continue firme como uma agência do reino, anunciando o verdadeiro sentido do Natal. E que cada membro desta congregação seja um instrumento para que mais pessoas conheçam a mensagem do nascimento de Jesus e as suas implicações. Permita que tenhamos dias agradáveis junto aos nossos amigos e familiares, que possamos sentar à mesa com um profundo senso de gratidão, num mundo caótico, perturbado, de tantas lágrimas e tristezas. Que coisa boa é a alegria de partilhar a vida. Que nós possamos aproveitar essas oportunidades como um dom do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo, Salvador nosso. Amém.